Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do AJ. Agora, nosso time marcando com intensidade, com as linhas altas, o nosso centroavante devidamente posicionado, Matheus Martins. E aí, tudo bem, rapaziada? E na ala direita de força, um grande botafoguense, aquele que vai no fundo, cruza e volta para acompanhar o lateral, Lucas Gomes, o Tiquinho. Salva de palmas, Tiquinho. Olha só, hoje o meu convidado aqui é um convidado muito ilustre, muito especial, por isso eu preparei uma intro aqui para ele. Dá uma ligada. Hoje o nosso convidado é um verdadeiro protagonista da cena política e urbana do Rio de Janeiro. Um convidado que entende que governar uma cidade como o Rio de Janeiro é um exercício vivo, dinâmico e atento às mudanças do tempo. Ele é uma voz ativa na construção de uma cidade mais viva, mais justa e mais próxima do cidadão. Nascido no Caxambi, no coração do Grande Meier, ele carrega o DNA, a ligação com a Zona Norte. Mas suas ações repercutem em todos os cantos da cidade. Cirurgião dentista por formação, gestor público por vocação e líder político por escolha. Na pauta, ele defende desde medidas para fomentar a economia criativa, a cultura, o turismo e o comércio de rua, até políticas de desburocratização, incentivo ao empreendedorismo e modernização da infraestrutura. É autor de leis que mexem com o cotidiano, que valorizam a cidade e que muitas vezes nasce de ouvir quem vive nela todos os dias. Sabe que leis não são peças estáticas, precisam ser constantemente revisadas, adaptadas e modernizadas para acompanhar a evolução dos usos, dos costumes e das necessidades da população. Hoje vamos conhecer não só o político, mas o cidadão que vive o Rio intensamente, que acredita que governar é estar presente, escutar e agir. Prepare-se para uma conversa franca sobre a cidade, futuro, política e, claro, sobre o jeito carioca de transformar desafios em oportunidades. So, ladies and gentlemen, please welcome Rafael Freitas. Bom dia. Obrigado, uma honra participar com você, Antônio, aqui do podcast com o Lazzaroni. E aqui a presença também ilustre do nosso querido Silvério Lazzaroni, presidente do CEPEX. Estou aqui de penetra, né? Candidato a presidente do Rio de Janeiro, grande tricolor, CEO da... Ser campeão da Copa do Brasil. CEO da Multimídia, meu querido amigo, meu irmão. Tá aqui do lado dessa fera aqui, é um grande prazer. E voltar ao podcast quando você começou, foi um dos primeiros, né? Fico muito feliz que você... Cara, o céu é limite para você, tá? Decolou. Você hoje é um querido a nível Brasil, né, cara? Ele já tá no... O bicho voou mesmo. Ô, Rafa, eu queria muito agradecer a vocês dois, a disponibilidade aí de vocês vir aqui trocar ideia com a gente. O PC tá ali, o Leonardo, a galera toda aí. É bacana isso, porque é um ato de generosidade. Então, eu queria abrir o conteúdo aqui, agradecendo a disponibilizar o teu tempo para trocar essa ideia. Nada, a gente que ficou honrado de ser convidado e poder participar dessa discussão do Rio, falar das coisas da economia da cidade, né, do empreendedorismo e de qualquer assunto que tenha relevância em relação com o Rio de Janeiro, a gente está aqui presente para falar dele. Obrigado, Lázaro. Ontem falei pra você, vou falar com o Rafa amanhã. Tu falou, tô junto. Eu sei tudo que é prioridade zero, né, cara? Não, porque o Rafa é aquele cara, né, cara, que abraça o empresariado carioca, né, cara? Entendeu? E pena que agora ele já tá querendo voar mais alto, né? Não sei se Brasília... Não, mas, cara, eu acho assim, cara, que as representatividades, né? Quando você encontra um quadro bom, a gente tem que apoiar e ajudar que esse quadro evolua, né? Tenha uma projeção maior nas políticas. A gente estava conversando aqui antes de começar.
a política pública ela precisa de quadro bom, pessoas interessadas realmente, pessoas com capacidade para trocar informação, levar. A veia principal que eu vejo no Rafael é essa veia assim, de estar muito próximo da população, de sentir o que a cidade é um organismo vivo, ela pulsa, ela tem um batimento cardíaco e o Rafael está sempre presente nisso aí. Ele não é um cara de gabinete, né, cara? Eu acompanho o Instagram, né? Eu vejo que ele toda hora tá nas ruas do Meia, enfim. Toda hora ele tá na cara do gol ali com o público ouvindo, né, as demandas e tal. Muito importante. Olha só, eu sempre trago um livro aqui pra gente abrir o programa, que é um livro que eu escolho que tenha pertinência com o meu convidado. E eu escolhi um livro hoje, que eu não sei se você já leu, talvez já tenha lido, que é O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau começa com vamos dizer assim, um insight provocador, que é: o homem nasce livre e em todos os lugares encontra-se acorrentado. Esse é o pensamento inicial dessa obra de Jean-Jacques Rousseau. Ele observa que, embora os seres humanos nasçam com liberdades naturais, a sociedade cria regras, governos e desigualdades que muitas vezes prende o indivíduo. Rousseau se pergunta: como podemos viver juntos em sociedade sem perder a nossa liberdade? A pega desse livro, que eu recomendo aqui para vocês, vai para a biblioteca do AJ, é uma reflexão sobre as questões da convivência em sociedade. Né? Você, para conviver em sociedade, o tema aqui são a negociação das liberdades. Você abre mão de algumas liberdades em prol de outras liberdades, como a liberdade econômica, a liberdade de pensamento. Essa é a pega desse livro. Eu fiz uma apanhada aqui um pouco mais extenso, mas eu vou acelerar porque o meu amigo tem pressa, tem tempo aí para a gente trocar essa ideia aqui. Uma sociedade justa só existe quando os cidadãos concordam em obedecer às leis que eles mesmos ajudaram a criar, buscando sempre o bem comum. 1. Liberdade e responsabilidade caminham juntas. 2. A força da vontade coletiva. Ele cita a vontade geral, isso já deve ser comum para vocês. Igualdade é essencial para a harmonia social. 4. Legitimidade depende do consentimento. 5. A importância das leis claras e justas. Eu trago esse livro para você, Contrato Social, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo de categoria, que eu sugiro que você adquira, ou você vai encontrar o link aqui embaixo. E eu vou abrir o episódio falando sobre liberdade. Liberdade, inclusive a gente tem a lei da liberdade econômica, né? Que tá em vigor e tudo. Mas o que a gente tenta fazer, assim, como papel de legislador, pegando um pouco do que você falou sobre essa teoria do contrato social que a gente estuda lá, no estudo da política e tudo. Aliás, depois, se puder ter tempo, contar uma passagem. Quando eu comecei a minha faculdade de Direito, a primeira matéria foi sobre da política. Primeira aula, né? E o professor começou a falar mal de político. Aí ninguém se conhecia ainda na turma. Eu fiquei olhando, não falei nada. Aí na segunda aula dele, a turma já estava mais entrosada, as pessoas já sabiam que na época eu não tinha mandato, não. Meu pai era vereador, eu era subprefeito. E aí, quando ele foi de novo começar a aula já falando mal da política, todo mundo começou a rir dele. Aí ele ficou meio assim: pô, mas o que houve que vocês estão rindo? Ele falou: não, é porque ele é político, apontando pra mim. Aí, não, mas eu não tô generalizando e tal. Eu só perguntei: mas vem cá, se você dá aula de política, por que você tá falando mal, né, de político? É meio incoerente isso. Eu perguntei pra ele: não, aí ele falou: não tem nada a ver, tal, eu tô aqui fazendo a parte teórica, eu não me meto na parte de eleição e tudo. Mas beleza, bacana e tal. Aí quando veio a primeira prova, ele foi pegando os nomes e lendo as notas. Fulano, tirou 7, fulaninho, 8. Aí, quem é Rafael? Aí ele falou 10, ele olhou, eu falei: sou eu. Ele, porra, é bem que teu pai falou comigo que, né, que era pra te dar uma nota boa e tal, brincando já assim, né? Depois ficou um professor amigo, tranquilo. Mas, voltando aqui ao tema, a gente sempre busca fazer as leis
de acordo com o desejo da sociedade, mas também tendo tentar o equilíbrio, né, entre liberdade, até que ponto, né, até onde começa o direito também do vizinho, do outro, né? Isso vale para a vizinhança nossa, né? Direito de vizinhança e tudo. E a funcionalidade pública também, exatamente. Né? Então, o público ele é diferente do privado, né? No privado a gente pode fazer tudo até o momento em que a lei barra. No público, né, você só pode fazer o que a lei está dizendo para fazer. Você não pode sair dali. Então, você conseguir conciliar essa questão do privado com o público é um desafio para aqueles todos que são parlamentares que têm mandato, para fazer valer regras que sejam o mais próximo possível da perfeição, do justo. Então, esse é o objetivo nosso. Lá atrás, quando eu estava iniciando, né, o meu pai tinha sido vereador, saiu, eu entrei. E uma coisa que ele me falou foi o seguinte: olha, eu te sugiro, né, dar um pouco mais de atenção à parte legislativa do que eu mesmo dei. Ele é um cara muito presente nas ruas e tudo. E ele acha que no legislativo ele podia ter feito mais. Entendi. Né? Feito mais lei. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? E a minha preocupação agora que estou no 4º mandato, é sempre tentar criar equipes técnicas capazes da gente fazer essa ponte. A nossa escuta, né? Não só nas ruas, mas dos setores produtivos, né? De cada setor econômico ali responsável, e o que o técnico pode fazer para a gente juntar essas forças e daí sair a elaboração de leis que realmente sejam efetivas na prática. O que eu não quero é fazer o que alguns fazem, que eu sou autor de 1000 leis aí na cidade. Mas beleza, mas quais dessas que realmente têm algum impacto na vida das pessoas e ou de todo mundo? Então, o que eu prezo é pela qualidade, até por sugestão do meu pai lá atrás, e não pela quantidade. Então, acho que o meu trabalho tem sido tocado dessa forma. Né? A gente buscar leis que realmente tenham alguma efetividade na prática, porque as pessoas não têm o costume de acompanhar muito, né, o trabalho do dia a dia. Às vezes acompanha que está na rua fazendo alguma coisinha ali, tem uma esquina aqui do meu prédio, tem acidente, então tinha que ter um sinal ali, não tem. Aí, beleza, a gente atua no local, sim. Mas você fazer uma lei que regula toda a publicidade na cidade do Rio de Janeiro, isso dá um trabalho, requer uma série de aspectos técnicos, estudo, conversa com cada um de vocês do setor, pra gente conseguir tentar chegar num texto que seja razoável ali, bom, né? E mesmo assim, a gente faz uma lei, mas a gente sabe que depois ela tem que ser testada, e nesse teste você começa a ver, tem algumas falhas aqui que a gente vai precisar novamente entrar no jogo para fazer alterações. E aí a gente vai provocando essas alterações, né? Então, esse é o nosso trabalho, né? Basicamente, a gente conseguir ter essa visão de cidade que vai nos dar a base para a gente fazer os textos das leis que possam realmente ter efetividade aqui na prática. A participação do controlador, do gestor, é exatamente essa, né? Atendeu os anseios daquela população que ele está fazendo ali a gestão. E aí, a gente começou aqui falando sobre a cidade como um organismo vivo, né, que muda, as coisas mudam, a tecnologia muda, a própria demografia de determinados lugares mudam. Eu fui anteontem, eu fui com o Matheus lá no Rio Innovation Week. E aí você percebe que tem determinados locais ali que está havendo uma gentrificação rápida, porque tem um propósito ali de ajustar aquele setor ali da cidade. E aí você vê que setor ali é muito maneirinho, vamos combinar. Bacana. Eu passo ali naqueles prédios, eu fico pensando, isso aqui podia estar maneirão, né? Aí tem prédios pra caramba lá sendo construídos, prédios residenciais pra caramba sendo construídos no centro da cidade, que outrora era uma área quase sempre comercial, né? Então foi um objetivo nosso na Câmara desde 2021, principalmente. A pandemia afetou demais, né, o setor produtivo, especialmente aqueles do setor de serviços. Mas também o centro da cidade foi muito impactado, né? Muito. Então, até hoje tá. Até hoje tá. E aquela história, né? Quando você
destrói alguma coisa é rápido, mas para reconstruir demora. Aquela região ali, se tiver infraestrutura para pessoa morar, tipo mercado, faculdade, tudo que o ser humano precisa hoje em dia, aquilo ali passa a ser o melhor bairro, né? Tipo, porque onde é que você quer morar? Eu quero morar ali, que é perto de tudo, né? E ali dois aspectos importantes do nosso trabalho no Legislativo, não só meu, mas da Câmara. Primeiro foi no plano diretor direcionar a facilidade dos investimentos para a área central e para a Zona Norte. Então, por exemplo, vai ter um determinado momento que quem quiser construir um prédio residencial, por exemplo, na Barra, no Recreio, vai ter que pagar um valor à prefeitura, que a gente chama de outorga onerosa, né? Pagar oficialmente, que eu digo, né? Pagar mesmo, por lei. Dentro da lei. Dentro da lei. Agora, o centro e a Zona Norte não vão precisar ter esse pagamento dessa contrapartida. Aí a ideia é que você estimule mais investimentos nessas regiões. E a gente está facilitando, através do plano diretor aprovado, né, com o zoneamento, com a regra de quais atividades econômicas podem em quais locais, está facilitando para que o centro também tenha os serviços mais simples, né? Aquele que o morador desce e vai para poder fazer a sua compra do dia a dia ali. É como se fosse aqueles bairrozinhos. Exato. Então, quando a gente começa a incentivar a mistura de uso residencial com comercial, é para isso também. Faz isso com isenção de imposto, né? Tem também. É um incentivo maior. Então, durante o período você vai ter isenção de PTU, né? De TBI. Em dado momento a gente pegou trechos ali da cidade, aí falando comercialmente agora, vou dar até um exemplo da Rua da Cerveja, que foi uma ideia que a gente teve lá atrás de fazer. Foi agora, né? Vai começar? Então, o que vai começar agora é a obra de urbanização da Rua da Carioca. Então, em primeiro lugar, fez o quê? Deu incentivo para aqueles empreendedores que quiseram, né, para que investissem na Rua da Carioca, tinha muitas lojas fechadas. Você dá o incentivo pagando mesmo, dava subsídio para que a pessoa pudesse pagar tanto as obras da loja que ela alugou, quanto as despesas naquele primeiro momento. Então, por um tempo, a prefeitura vai pagar mensalmente esse valor. E aí alguns, né, vieram e abriram seus negócios ali. E, além disso, a prefeitura vai fazer uma obra de urbanização da rua. A ideia é você estreitar um pouco mais a rua, ampliar um pouco mais as calçadas, para que você tenha ali uma convivência maior também nas calçadas. Aí eu volto, né, àquela lei de uso de mesas e cadeiras de calçada que eu consegui aprovar lá atrás, que está ajudando muitos empreendedores. Então, a Rua da Carioca vai passar por urbanização. O lançamento da obra é agora, né? O prefeito Eduardo Paz vai estar lá. Ou seja, é um lugar que a prefeitura, a gente trabalhou para que a prefeitura desse esses incentivos, vai fazer a obra, e a ideia é que mais empreendedores olhem ali como uma boa oportunidade de negócio, mas também de você incentivar o turismo cervejeiro, você fomentar a atividade econômica, gerar oportunidade de emprego ali. Então, o trabalho do meu mandato é muito em cima disso, né? O trabalho do teu mandato é ser uma luz guia para o povo carioca. Eu aqui estou te apresentando para esse canal nosso aqui, essa nossa audiência aqui. Tem muito jovem aqui, 40% dessa audiência é jovem, 18 a 34 anos. E aí, Rafa, a gente tem que, como eu falei, quadro bom, a gente tem que ajudar, né, de alguma forma, trazer, pelo menos dar voz para você falar as coisas. Por exemplo, esse projeto que você fez aí do uso de mesas e cadeiras é muito importante, porque você tem locais que têm a vocação para aquilo, para a dominação na calçada, obviamente sem atrapalhar a mobilidade, que ninguém é maluco. Tem questão do horário também, não tem? Tem questão de horário, tem questão de som. Como em todo lugar, vamos voltar para o contrato social. A gente define as regras, todo mundo que cumpre a regra, beleza. Quem passar do ponto de descumprir a regra, tem a punição estabelecida na lei, que são as multas, né, e os outros problemas que vêm. Então, se cada um cumprir certinho o que está definido, né, dá para todo mundo ficar bem, né? Então, o interesse é esse. Agora, a gente sabe que é de pessoa para pessoa, né? Mas eu tenho muita, assim, expectativa boa em cima dessa Rua da Cerveja.
Até porque é um setor cervejeiro, que eu acho que outras cidades do estado do Rio conseguiram crescer muito nesse papel. Por exemplo, a região serrana é bem conhecida para ter o turismo cervejeiro forte. Niterói é uma cidade que também investiu. E o Rio não tinha assim, uma abertura em cima disso. A gente fez o quê? Fez uma mudança na lei para facilitar o estabelecimento, a vinda de cervejarias para cá. Então, hoje é mais fácil você abrir uma cervejaria agora na cidade do Rio. Criamos essa Rua da Cerveja para que tenha um local ali de referência. Ó, isso aqui, né? Cervejarias aqui é um point, né? Para criar um point ali. E a gente está trabalhando numa outra tocada aí junto com o pessoal da Vigilância Sanitária Municipal, que para você vender alguns produtos para fora, você precisa ter o selo do Ministério da Agricultura. Para fora que você diz para outros estados. Ou para outros estados, ou para outros estados, ou para fora. Então, por exemplo, o artesanal não tem. A cerveja artesanal, que é um produto de origem vegetal, né, o Ministério ele tem que dar o selo para cada cervejaria que abre. Ele não tem braço para poder atender a tempo todo mundo que quiser abrir. Então, o que eles fazem? Eles conseguem delegar a estados e municípios, né, essa equivalência do selo. Então, por exemplo, a gente está trabalhando aqui para que o selo municipal ele tenha essa equivalência com o federal e os produtores e os cervejeiros que vierem para cá, se a gente cumprir alguns requisitos, aí eu apresentei um projeto de lei para ajudar no cumprimento desses requisitos. E aí, se a gente conseguir essa equivalência com o federal, todo mundo que abrir aqui a cervejaria, ou os produtos de origem animal também, tá? Então, por exemplo, queijo, mel, leite, ovo, carne, vão poder vender os seus produtos para fora dos limites do município, tanto para outra cidade do estado quanto para o país, né? Então, a gente tem um problema, porque o governo federal, há alguns anos, ele deu essa delegação para todos os estados, desde que eles cumprissem alguns requisitos. No início do ano passado, o estado do Rio não tinha cumprido e perdeu a equivalência. Então, por exemplo, um produtor lá de Itaperuna, que de repente vendia lá para o Nordeste, não pode mais fazer, perdeu a competitividade. Né? Afetou muita gente. E aí, eu sou vereador, né? Não vou legislar hoje em termos de estado, mas em termos de município, a gente tem um instituto de vigilância bem estabelecido aqui, que é capaz de cumprir alguns requisitos para ter essa equivalência diretamente sem passar pelo estado. E aí a gente fortalece mais ainda a economia da nossa cidade, porque esses produtores podem vir para a cidade do Rio, vão sair de outras cidades aí do interior, poderem vir para cá, e daqui eles vão ter essa oportunidade de fazer essas vendas desses produtos para fora. Isso vai ajudar todos os produtores de origem animal, mas também as cervejarias que a gente está trabalhando nesse produto de origem vegetal também. É aquilo que tu falou, né, de qualidade da matéria proposta na Câmara. Pô, que vai fazer uma matéria que realmente muda a vida da população. Exatamente. E você tocou aí no turismo. Se eu tiver errado no número, você me corrige. Mas me parece que, pela minha memória, que o Rio recebeu ano passado 1.300.000 visitantes. E esse ano, até agosto, recebeu, já passou desse 1.300.000 visitantes. O Rio, o coração do Rio, a vocação principal do Rio é turismo. Cara, eu posso estar também enganado em relação ao número, mas eu tenho para mim que a Catedral do Omo, em Milão, recebe mais turista do que a cidade do Rio inteira, sabe? O Vaticano, então, nem se fala. Em Roma, nem se fala. O Rio precisa, e eu defendo isso aqui o tempo todo, Rafael, as pessoas de a mídia, né, vamos dizer assim, sei lá, a notícia ruim, ela dá mais like, dá mais view, dá mais, corre mais. Mas a notícia boa, não. Então, assim, o pessoal fala do Rio, e a gente vive uma batalha grande aqui para valorizar o Rio, que é isso que você está fazendo. A Rua da Carioca tem o perfil desse polo para cerveja. Servir de referência para a revitalização ali do centro, né? Então, essa construção também passa muito por uma construção também de branding da cidade, né? Que às vezes a cidade pode dar um incentivo
pro cineasta, pro produtor de conteúdo, pro cara que vai fazer uma série. Ah, não, eu te dou esse aqui, mas o teu roteiro tem que ter 2 takes do Pão de Açúcar no pôr do sol, tem que falar que o Rio tem esse estilo de vida aqui, que o carioca tomou um açaí na praia, assim, sabe? E aí isso vai vendendo, vai criando um contexto mundial, de maneira que nem hoje em dia. Todo mundo quer saber de Coreia, quer ir pra Coreia, quer comer coisa coreana, K-pop, faz negocinho assim, música, anime. Por quê? Porque a Coreia tá ativamente investindo trabalhando em, pô, saibam quem eu sou, olha só o meu produto cultural, compre minha cultura. E aí o turismo dela tá bombando e diz que tá, né, é uma quantidade de dinheiro relevante pro PIB do país, a quantidade de dinheiro que eles estão fazendo só com esse soft power, né, com esse branding, né, vamos dizer assim. Tem algumas ações que estão sendo feitas tanto pelo Poder Executivo, né, pelo prefeito, quanto pelo Legislativo. No plano diretor, o que é o plano diretor? De 10 em 10 anos a Câmara aprova uma lei que ela define as diretrizes das políticas públicas em todos os setores. Então, eu conduzi o processo que levou à aprovação dessa lei. Eu fui presidente da comissão que aprovou o plano diretor. E aí, nesse plano diretor, a gente colocou algumas definições de áreas de especial interesse turístico, por aí vai. Então, por exemplo, a gente está trabalhando com o atual presidente da Rio Filme, Léo Ed, com o pessoal da Firjan e outros atores aí, né, do setor produtivo, em prol do distrito da indústria criativa, ali na área que agora se chama Barra Olímpica. Sim. Então, você tem o Polo Rio Cine Vídeo ali, que no plano diretor a gente fez uma mudança. Aliás, eu posso te interromper? Pode, Desculpa, deve, claro. Só porque você falou do Polo Cine Vídeo, a gente esteve lá outro dia, a gente se perguntou isso, primeiramente, muito maneiro, a ideia, o conceito, tudo. Como é que fez pra acumular aquelas produtoras lá? Tipo, como, entendeu? Foi um incentivo? Como é que foi? Foi uma mudança que a gente promoveu no plano diretor, que ali era uma região que você não podia expandir, e a gente mudou o zoneamento e os parâmetros urbanísticos para que eles pudessem. Então, o polo, nele foi feita uma concessão, uma empresa ganhou, que foi a Quanta, que é bem conhecida aí no meio de produção, e agora ele pode expandir por conta da mudança que a gente fez na lei. Então, eles agora estão começando a virar uma referência para acumular, né, produtoras que possam ir até ali. E daquele trecho do polo até o Parque Olímpico, a gente está tentando criar um projeto mais específico de referência como distrito da indústria criativa ali, nesse trecho todo. Além disso... Que é uma gigantesca vocação do carioca. Exato. Né? E a gente fez agora também na lei a aprovação do projeto do que vai se chamar o Imagine, né, que é aquele parque de entretenimento ali no Parque Olímpico. Então também faz parte desse conceito de distrito, né, de entretenimento da indústria criativa nessa região. Então é isso, a gente foi definindo situações para incentivar, né, seja através de não estou falando só de incentivo fiscal no caso, né, tributo, mas incentivo urbanístico, que você possa ter mudanças, né, e essas propostas. Desburocratização também, né? O Imagine, ele vai ser feito com com dinheiro público? Não, é com privado. Mas como é que a gente consegue ajudar o privado a fazer isso sem gastar um centavo do dinheiro público? Mais uma vez, colocamos instrumentos no plano diretor, que são instrumentos de urbanismo, né, que podem ajudar nessa união do privado com o público. E um desses instrumentos se chama Operação Urbana Consorciada, que é o modelo que foi feito no Imagine, onde você ali tem um potencial construtivo, que esse potencial vai ser vendido para outro local, né? E ali quem investir nesses locais vão poder construir nesses locais novos, locais bons ali de construção, para poder ter o retorno depois, e vai botar o investimento aqui para a construção desse parque do Imagine. Então isso vai fazer com que o próprio privado, como ele vai ver que vai ter uma oportunidade boa em algum outro local, ele vai investir ali para ter essa oportunidade e vai ter o ganho dele lá também. Sim. Todo mundo ganha. E o público não precisa botar um centavo. Então foi feito esse modelo no Imagine. Mais um equipamento, vamos dizer assim, para a população curtir o Rio, né? Da mesma forma, tanto o morador quanto o cara que vem. Esse mesmo instrumento que a gente colocou no plano diretor é o que foi feito para tentar viabilizar a reforma do estádio do Vasco, São Januário, e a construção de um novo autódromo do Rio, que a gente não tem mais, né? Então a gente está querendo construir um autódromo já há algum tempo, e achou uma área lá em Guaratiba,
que até o presidente da Câmara, o Caiado, foi bem ativo nesse trabalho. E nesse mesmo modelo de operação banda consorciada vai ser possível a construção de um autódromo para a cidade do Rio voltar a ter ali a Fórmula 1, né? Que a gente não tem mais há muito tempo aqui. É Stock Car. Mas vou te falar, não precisa nem mais. Não, assim, aí é um trabalho mais para frente quando isso estiver construído, que vai daqui uns 5, 6 anos. Não precisa mais competir com São Paulo. A Fórmula 1 hoje tem, acho que 2 países cediam 2 ou 3 corridas. Legal. Então, os Estados Unidos, acho que são 3 corridas nos Estados Unidos na temporada. Então, o Brasil pode ter 2, pode ter uma São Paulo e uma no Rio. Não precisa você excluir de Interlagos lá em São Paulo para você fazer uma no Rio. Seria ótimo. Pode ser trabalhar para incluir independentemente de São Paulo, entendeu? Até porque hoje, como eu falei, o calendário já permite que países tenham mais de uma corrida no calendário mundial. E o Rio tem toda a graça que a gente falou dessa vocação turística, né? De um cenário natural maravilhoso. As pessoas, eu venho pela praia, cara. Eu venho aqui pro estúdio pela praia. E eu fico vendo as pessoas correndo na praia, pessoas de todas as idades, a população realmente aproveitando a cidade, né? Então, você ter a proposta de criar a condição para que a população ali tenha de lazer, tenha... Agora, a gente encontra com essa questão do turismo, quais são as travas do turismo? Fala para mim quais são as travas do turismo. Acho que falta um pouco de comunicação institucional de uma forma mais forte. Né? O que chega lá fora sobre o Rio de Janeiro não é exatamente o que vende o Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro, se tem alguma coisa que é vendável, é o Rio de Janeiro, vamos combinar. E quando você visita outros países que têm áreas turísticas separadas, assim, mais idênticas, por exemplo, eu viajei para o Uruguai há pouco tempo, Punta del Este. Punta del Este é muito diferente de Montevidéu e das outras cidades ali do Uruguai. É uma cidade turística e aí você tem outros tipos de investimentos, né? É tudo muito mais organizado. Cassino, então tem investimentos diferentes ali para que as coisas aconteçam. Brasília tava para definir, que agora tá essa confusão lá de polarização, mas até há pouco tempo eles estavam para colocar em pauta a legalização de cassinos, né? Se isso vale a pena ou não, o que vai ser importante para a arrecadação, quanto que isso impacta aí na vida da pessoa ou não. Né? Acho que se tiver regra, né, você consegue fazer. Obviamente, a questão da segurança pública, isso é o nosso maior problema. Então, a gente precisa ter esse tema. Não digo resolvido porque não se resolve segurança pública. Lugar nenhum do mundo, né? mas turisticamente mas também você precisa ter um olhar diferenciado. As pessoas precisam ver que tem alguém ali controlando a situação. Vai acontecer um caso ali, um caso aqui, vai. Mas eu sou da tese, tem que ver que está acontecendo. Eu sou da tese, Antônio, que um governo precisa ser forte para que as instituições, os setores, as secretarias consigam também ser fortes no trabalho. Quando você tem um governo fraco, a coisa desanda. A gente já viu isso acontecer na prefeitura e já viu acontecer no Estado. Na prefeitura não agora, óbvio, né? No governo aí antes do Eduardo. Então, assim, às vezes é preciso fazer mudanças para que esses governos entrem com mais força e com mais organização para que o institucional prevaleça e você consiga trabalhar. Então, acho que a segurança pública é um desafio grande para a gente conseguir, aos poucos, ter um olhar de cidade mais virado para o turismo e menos para o problema. Sim. E a cabeça do gestor também de se conectar com todo mundo. Porque nós vivemos num estado de, sei lá, somos, se eu não estiver enganado, 92 cidades no estado do Rio de Janeiro. Há um fluxo interno do estado do Rio de Janeiro de convergência para a cidade do Rio de Janeiro. Então, naturalmente, é super oportuno que o nosso prefeito faça o que ele está fazendo, de conversar. Ele conversa com todo mundo. Não importa se o cara é antagônico politicamente, ideologicamente, não importa. Ele acaba tendo um papel metropolitano, assim, né? Ele precisa ter uma articulação também com os outros vizinhos, né? Com os municípios vizinhos ali. Então é um trabalho que assim, precisa ser forte, vai requerer um tempo, mas vai ter que ser feito, vai ter que encarar esse desafio.
A gente teve um exemplo aqui do show da Lady Gaga agora, nesse ano, que foi tudo bem, deu tudo certo, óbvio, é muita gente. Quando você fala dos dados de que mais visitantes vieram esse ano, o show com certeza contribuiu muito para que esse número seja maior no ano de 2025. Então você tem exemplos de grandes eventos que acontecem onde tudo dá certo. A Olimpíada do Rio, de 2016, deu super certo. Rock in Rio, né? O Rock in Rio é um evento que dá super certo. Não, a Olimpíada foi fantástico. E deixou um legado. A Copa do Mundo, né? Também. Eu gravei ontem aqui com o Antônio Canacioli, eu toquei nesse assunto. Do legado que a Olimpíada deixou para a cidade. Quem é daqui, raiz, sabe qual é a mudança assim, de um momento para outro, né, em razão da Olimpíada. E aí, o cara que fez mesmo, né? E quem fez? Foi o prefeito, que é o nosso prefeito, né? Que tá na gestão. Agora eu te pergunto uma coisa: o plano diretor, ele tá já tudo regulamentado, tudo os alinhamentos com os zoneamentos antigos? O que faltava era conseguir fazer a regulamentação das atividades econômicas, que assim, é uma coisa muito técnica, né? Então você tem em cada cidade, em cada canto da cidade, você tem o que a gente chama de zoneamento. Então, onde pode ter construções mais residenciais, de casas, ou onde você pode botar prédios ou prédios mais altos, onde você pode ter áreas industriais, comerciais ou de serviços. Então, esse olhar tudo a gente aprova no plano diretor. E nesse novo plano diretor aprovado, o nome dessas zonas, dessas categorias, ele mudou em relação ao que era antigamente. Antigamente a gente vinha emendando a lei de 76, que é uma lei mais antiga que eu, e a gente precisava ter uma mudança mais profunda e adequada à nossa realidade. Então, agora a lei nova, o plano diretor, ele botou uma nomenclatura mais real. Só que isso precisava ser regulamentado, né, através do decreto da prefeitura, para esmiuçar ainda mais em cada região da cidade, no centro, na Zona Sul, na Grande Tijuca, na Zona Norte, Zona Oeste. Então isso levou um tempo, deu um trabalho e foi feito agora nesses dias. Então a gente está estudando agora toda essa regulamentação, se está batendo com o que o plano diretor está dizendo, e a gente identificou até algumas incongruências que a gente vai precisar apontar à prefeitura para fazer pequenas alterações, né? Então, por exemplo, identificou com uma área da cidade ali no centro que a gente tinha aprovado que pode ter comércio como açougue, padaria, papelaria, né? Numa regiãozinha do centro ali, pelo decreto está proibido. Eu falei, não, tá errado. Isso aqui vai ter que ser consertado porque está contra a lei que foi aprovado. O decreto ele não pode ir contra a lei, ele pode esmiuçar e regulamentar a lei que está feita. A lei é sobre a lei. A lei ela é acima do decreto. Então vou até dar um exemplo do que aconteceu há pouco tempo com aquela história dos quiosques da Orla, se podiam ter música ou não. Lembra disso? Uhum. Então tinha duas coisas que o primeiro decreto que saiu, ele saiu de forma errada, equivocada, porque ele proibia a música nos quiosques. E já tinha uma lei dizendo que é permitido de meio-dia às 10 da noite. Uhum. Então o decreto ele não podia confrontar isso. E a outra é que nos quiosques, só nos quiosques, não na praia, pode ter a venda de bebidas em garrafa, de vidro. E também já tem uma lei já antiga que permite isso, e o decreto estava proibindo. Então, depois de um trabalho, né, da Câmara, a Câmara até montou uma comissão da Orla, eu faço parte dela também. A lei é tudo bem, mas não eu acho que pode. Não, e tem lei que permite. Se você quiser não permitir mais, tem que fazer uma lei revogando essa lei que está permitindo. Esse é o instrumento certo. A lei é proibido. Né? Então a gente fez essas conversas, né, com o prefeito, com a Secretaria de Ordem Pública, e depois eles reeditaram o decreto tirando essas duas situações que já estão reguladas por lei. Né? Então, o trabalho nosso é esse também, né? Olhar ali o que está inconsistente, opa, isso aqui está errado. Né? Mas só que eu não sou um vereador da oposição que vou entrar na justiça, vou fazer um escarcéu, não. Eu vou querer resolver o problema. O meu principal objetivo é resolver o problema. Não é aparecer para criar um escarcéu para dizer que a prefeitura errou em determinado ponto. Então fizemos o trabalho em termos de comissão e em menos de 10 dias tudo foi resolvido. Fizemos isso uma vez lá atrás com o setor de publicidade. Não sei se vocês vão lembrar.
Vieram 2 decretos chamados de decreto, o tal do ZPPA, né? Decreto... Da Tijuca. Um pegava, acho que... Tijuca e outro Zona O Gigante Tijuca, dentro, Barra outro... da Tijuca, não, era Zona Sul e Tijuca, era Zona Sul. Eu sei que eu sei que pegava Grande Tijuca, Centro, Zona Sul e Barra. Isso aí. Eram 2 decretos, né, divididos nessas 2 regiões. Só que, né, esses decretos foram feitos sem ter, assim, contra o que já a lei em termos de Sobrepondo de uma lei, alvará, né? tal, não podia. Aí a gente conseguiu, por um instrumento aprovado por mim na Câmara, que a gente chama de decreto legislativo, projeto de decreto legislativo para sustar os efeitos do que está errado no decreto. E a gente conseguiu derrubar. E aí a gente, né, ao longo do ano de 2023, trabalhou para que tivesse uma regulamentação nova em termos de lei para publicidade aqui no Rio de Janeiro, né? Vocês atuaram muito em cima disso. Então, hoje a gente tem uma lei consolidada de regulamentação da publicidade exterior aqui no Rio de Janeiro. Então, qualquer decreto que venha, ele não pode ir contra o que já está na lei. Né? Então, esse é um trabalho permanente que a gente faz com as nossas equipes ali na Câmara para ficar de olho, para não deixar ter nenhum tipo de abuso nesse sentido. O Tiquinho, eu vou pedir o Tiquinho para botar aqui. Eu mandei um mapa hoje da cidade. Essa aí. Hoje, a criação da Zona Sudoeste. Isso foi ontem, né? Me diga Vamos lá. O que acontece, dá norteia a gente. Na prática, vamos lá. Aí a população... O plano diretor ele já divide a cidade em áreas de planejamento. Sim. Então, 1, 2, 3, 4, 5. AP1, é o AP2. centro. A 2 se divide em 2, que é Zona Sul e Grande Tijuca. A AP3 se divide em 7, na Zona Norte. A AP4 você tem 2, que é Jacarepaguá, e a outra que vai da Barra até Vargens. E a AP5, que você pega 4 regiões, que é Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. Né? Então, ao todo, são 16, eu acho, subdivisões em regiões de planejamento. E a gente tem o costume de chamar a cidade, Centro, Zona Sul, Zona Norte, Grande Tijuca, Zona Oeste. Só que o que é a Zona Oeste? É de Jacarepaguá até Sepetiba. Exatamente. Era, né? Era isso. E aí, não para o poder público só, mas, por exemplo... A gente cansou de ver anúncios, vamos falar aqui dos imóveis. Vendo imóvel, não sei o que, na Zona Oeste do Rio. Mas e aí? É em Santa Cruz ou é na Barra da Tijuca? Exato. São características muito diferentes. Tanto que essas 2 regiões, elas já são divididas, já são áreas de planejamento diferentes que a gente chama. Então, uma é a AP4, que é Barra Jacarepaguá, e a outra é a AP5, que é a Zona Oeste. Então, o que se propôs agora foi oficialmente diferenciar essa AP4 dessa AP5 nos apelidos que a gente chama. Zona Sul, Zona Oeste, e aí Zona Sudoeste. O que eles olharam? Os autores do projeto. Ali tá entre a Zona Sul e a Zona Oeste. Na geografia, a gente lembra dos pontos cardeais, aqueles pontos, né? Aquelas coisas, todo norte, sul, leste, oeste. O sul com o oeste dá sudoeste. Aí botava o nome de sudoeste, que geograficamente tá ali, né? É razoável supor isso. Senão fica daqui da Zona Sul pra lá, Zona Oeste até diferente. Angra, né? Exatamente. Vai embora a Zona Oeste. Então a ideia é ter também, até para a população poder assim, fiscalizar os investimentos, que às vezes você tem lá. Vou olhar no Diário Oficial, foram investidos 500 milhões de reais na Zona Oeste. Mas mas calma aí, mas 400 milhões é Barra Jacarepaguá e só 100 milhões naquela outra Zona Oeste, que tem até um vereador amigo nosso, Zico, que chama Zona Oeste Raiz, lá. Né? Então, já aproveitando essa coisa da Zona Oeste Raiz que ele chama, então não tem que Barra Jacarepaguá ser Zona Oeste, né? Então o Zicão tá certo nesse sentido. E aí fez essa diferenciação, né? Para quem vai controlar monitorar investimentos, né? Agora já sabe que Zona Oeste é a P5. Vai de Bangu até Santa Cruz, passando por Campo Grande e Guaratiba. Né? E a Zona Sudoeste é a P4, que é Jacarepaguá, Barra, Recreio, Vargem, por aí vai. Então, acho que fica mais clara a divisão para a cidade, para a população, até para as instituições públicas e privadas, na hora de entender essa transparência. Mas politicamente isso aí acontece o quê? Politicamente não muda muito. É só essa coisa, por exemplo, quando o poder público tem que publicar os investimentos,
Em vez dele falar que vai, como eu dei o exemplo aqui, vou investir 500 milhões na Zona Oeste, não. Estou investindo 300 milhões na Zona Oeste e 200 milhões na Zona Sudoeste. Então você consegue agora identificar melhor para onde estão indo os investimentos. Sim. Né? E aí vale para tudo. Né? Pro particular, como eu falei, pega o setor da construção civil, não, estão subindo novas construções, aumentamos em 50% o número de novas construções na Zona Oeste. Não, a gente aumentou em 25% na Sudoeste e mais 25% na Zona Oeste. Então, isso acho que vai facilitar para ter um olhar mais claro e transparente para a cidade como um todo. Né? Então, essa divisão que foi feita aí gostei do mapinha, Antônio. Pô, bem bacana. Pergunta, do ponto de vista no nosso caso, da publicidade autorizatório, isso muda alguma coisa? Não muda nada. Não, porque... Não tem composição de lei para diferenciação... Não, porque a legislação ela se baseia no conceito de área de planejamento do plano diretor. Então, isso não vai mudar. O que é na área de planejamento 4 já é diferente da 5. No plano diretor e nessa regulamentação nova que existe. Então, isso na prática, para a gente, não altera. Né? O que altera é só a percepção da população. Né? Então, as regras, as leis já estão com base nessa divisão que eu falei de área de planejamento. Então, repito, centro é a P1. Zona Sul e Grande Tijuca, apesar da Grande Tijuca ser tá junto ali com a Zona Norte, mas são da P2, é diferente. A Zona Norte toda é a P3, né? Que pega ali Meia, Madureira, Penha, Pavuna, Ilha do Governador. A AP4 é toda a região ali, que agora é a Sudoeste, né? De Jacarepaguá, Barra, indo até a Grumari. E a AP5 é a que está em azul, que é a Zona Oeste em si mesmo. Zona Oeste é raiz, tá? Agora, as regras todas de zoneamento, de atividade econômica, de construção, de parâmetros urbanísticos, elas não mudam porque elas já estão definidas por área de planejamento. Já está tudo certinho. Agora, você ali olhando o centro com 282 mil habitantes, né, com esse projeto lá de... Como é que chama lá? Reviver Centro. Reviver Centro. A ideia é conseguir aumentar isso. Aumentar, equalizar mais, né? Conseguir aumentar isso. Por exemplo... Você ajuda, inclusive, a questão de mobilidade, porque se o cara tá ali, mais próximo... Né, uma coisa que o europeu faz muito é isso, né? O americano também... meu trabalho tá lá longe. Não, eu vou pedir demissão daquele trabalho longe, vou arrumar um trabalho perto, ou vai se mudar. Vou me mudar para lá para perto. Porque posso dar o meu exemplo? Sim. Meu exemplo de rotina. Onde fica a Câmara Municipal? A sede, no centro. Eu hoje exerço uma função administrativa lá que também me coloca mais vezes na Câmara. Né? Eu fico na rua, mas na Câmara também, né? Tem exceções e tudo mais. A minha atuação regional é numa região que pega do Grande Meia, Grande Tijuca, principalmente, passando pela Zona Sul. Muita gente pergunta assim, você mora na Barra, mora no Recreio? Barra e Recreio, você concorda que o Recreio, principalmente, já está muito saturado de construção de morador, né? Uhum. Você imagina se eu morasse no Recreio, tivesse que ficar rodando sempre entre Centro, Meia, 2 horas de Vila Isabel... Ia passar mais tempo dentro do carro. Mais tempo dentro do carro. Trabalhando do home office no carro. Exatamente. Né? Eu moro no Grajaú, tá perto do centro, tá do lado do Meia. A minha rotina de andança eu consigo ser muito mais eficiente trabalhando, morando onde eu moro hoje. É muito mais fácil para mim. Então, assim, isso é uma atuação regional que eu digo, né? No caso. E a produção que a gente faz, vai à Câmara, junta lá as equipes e tudo. Então, assim, para mim, meu trabalho, minha eficiência fica melhor desse jeito. Então, mas tem gente que mora, né? E, por exemplo, tem vereadores que são da Zona Oeste. Dá uma trabalheira para eles para poder pegar a Avenida Brasil para poder chegar ao centro. Né? Eles pedem, muitas vezes, 2 horas de viagem no carro indo para lá. Né? Não tem jeito. Aí, por isso que, sim, se você puder ter oportunidade e no meu caso ali, de ter uma eficiência maior em termos de, vou morar perto do trabalho. Inclusive, isso é diretriz política prevista no plano diretor, né? Mobilidade urbana. Para que todo trabalhador consiga cada vez gastar menos tempo da onde ele mora até o trabalho. Por isso, já identificando na época que as principais, a região que mais tem posto de trabalho é a Zona Norte. Ah, é? É a Zona Norte. Olha. Por isso a gente fez toda aquela infraestrutura de
aumentar parâmetro urbanístico, não pagar pelo direito de construir na Zona Norte, para estimular as pessoas a, em vez de morarem no Recreio, na Barra, que já está mais saturado, irem para a Zona Norte, até porque, em tese, tem mais oportunidade de trabalho ali. Então, isso foi definido pela gente no plano diretor. E assim você vai tentando planejar a cidade para que ela seja mais eficiente, né? E que você tenha menos tempo perdido na mobilidade Botar urbana. o peixe pra nadar e o macaco pra subir na árvore e o passarinho pra voar, né? Ideia boa. O passarinho tá tentando nadar. Mas você percebe a dificuldade que até a gente tem de comunicar isso para a população como um todo? Sim. Né? Você não tem ideia. Acho que 99,9% da população carioca não tem ideia da trabalheira que deu fazer tudo isso lá no plano diretor. Não faço a menor. Né? E não fiz o que era aparecer. A resistência Não, dos porque pares? é difícil de você comunicar isso. São explicações técnicas que as pessoas têm o seu dia a dia já muito atribulado. Né? Vai ficar preocupado se vai ter a construção de 10 andares aqui, a de 12 lá, de 20 no outro lugar, de 2 aqui. Capacidade técnica para discernir se a tua opinião é válida. Esse é um trabalho para quem? Para a gente. Nós fomos eleitos para representar essas pessoas. A gente tem esse dever, não é isso? Mas tu tem que botar lá também escola boa, né? Hospital bom, né? Para o cara estar atendido lá. Então, mas você tem hoje nas regras de construção, aí é um outro tema, né? Que foi colocado no plano diretor, que era uma lei de 1970 e a gente conseguiu atualizar, que é o que a gente chama de lei de parcelamento do solo. Então, dependendo do tamanho da construção, é obrigado a ter também a construção de uma escola, é obrigado a ter equipamentos urbanos e comunitários. Então, tudo isso são regras definidas nesse plano diretor que a gente aprovou. E mais uma vez, né? 99% da população não tem nem ideia de que essas coisas foram importantes colocar ali. Né? Mas é dever nosso fazer isso, porque se a gente foi eleito para isso. É meu papel. O que aconteceu de importante aí nos últimos anos, vai falar o show. E tem muita gente que vai falar, ninguém faz nada. Ninguém tá fazendo nada. Mas trabalhou pra caramba. Mas sabe o que acontece, o Rafael? Nós vivemos uma crise de... A internet trouxe, né, com toda a tecnologia que veio, com todo o avanço, que é bacana, conexão pra caramba, tudo tá conectado, mas trouxe também uma questão de incerteza, né, de falta de credibilidade. Os caras hoje... político... Né? O cara olha, quem isso é? Você é político. Tu citou o teu professor, cara. Né? Desgaste muito grande. O cara não consegue ver que ele é um profissional igual a qualquer outro segmento, igual a qualquer outro setor. Então, o cara tá assim, o Lazzaroni é um excelente profissional na área de mídia out of home. E tem o ruim? Tem um monte de cara ruim. Eu preciso valorizar o Lazzaroni como um profissional do ramo, né? E aí, você fala isso, eu afirmo, e tenho orgulho disso, tá? De falar, sou um profissional da política, sim, de trabalho. Porque eu já vi pessoas se orgulharem. Não, eu não sou político, eu tô aqui porque eu fui eleito, que tem muito voto, que não sei o quê. Mas eu não vivo da política. Então você não se dedica ao que você tem que fazer. Lá atrás, óbvio, né? eu tive que tomar uma decisão se eu ia ser dentista ou se eu ia ser político, É um pouco vocacional também, né? E vou te falar, se eu fico dividido, eu não ia fazer nenhuma das duas coisas bem. Sim. Então eu tive que definir o que eu quero da minha vida. E definir. Eu acho que sem a política ninguém vive, infelizmente. Não sei se é felizmente. Então, quando alguém fala assim, não, vamos eleger aí tem um termo que eles usam, né? Um outsider, né? Para poder... A gente teve um exemplo ali de governo do estado, o Witzel, você elegeu ali, né? Não deu certo. Tem outros exemplos de outsiders que, entram e de repente não dá certo. Então, o jogo político, né? O jogo político é na parte boa mesmo, de articulação, de conversa, de contato, de resolver uma coisa aqui, mas ceder ali. E institucionalmente falando, tá? Então, isso sim, é para quem tá dentro ali, se profissionalizando em cima disso, né? O cara, quando entra, pode entrar sem ter muita noção dos bastidores. Mas ele, a partir do momento que ele entra, ele tem a obrigação de vivenciar e de se dedicar àquilo. E para isso, até para tentar ajudar, eu fiz um projeto que coloquei no regimento interno uma regra que é a seguinte:
A gente toma posse sempre no dia 1º de janeiro. Aí de janeiro o mês todo é o que chama de recesso do plenário. Não que seja um recesso de trabalho, mas no plenário não funciona, só funciona a partir de fevereiro. E eu coloquei no regimento interno que hoje a Câmara é obrigada a, no mês de janeiro do primeiro ano da nova legislatura, prestar um curso de capacitação para os vereadores de primeiro mandato, para os assessores, de noções de direito constitucional, direito administrativo, noções sobre o regimento interno da Câmara e da nossa lei orgânica do município. Então, começamos em janeiro desse ano uma nova legislatura. Eu, o presidente Caiado, a gente foi lá abrir o curso que iniciou a capacitação dos novos vereadores com os assessores que estão chegando. Né? Então, o mês de janeiro ele serve muito para isso. Para você, quem está chegando, né, não vai poder dizer que não teve oportunidade de aprender nada. Logo de cara, a Câmara agora ela já dá uma base. E depois a vivência. Senão o cara chega ali e passa 6 meses até entender onde fica o banheiro feminino. Às vezes o cara passa 3 anos sem entender. Quando começa, acabou o mandato. A gente tem muitos exemplos. Agora é muito importante também aquele cidadão que está lá do outro lado daquela câmera lá, ele entender exatamente essas suas palavras, né, cara? Pô, não adianta eu votar em alguém que é meu amigo, não votar em alguém porque ele é um cara famoso, é bonito, ou é, sei lá, qualquer coisa. Ele tem que votar em alguém que tenha proposta, que tenha propósito, né? Dá um exemplo aqui. Na eleição de 2018, o Bolsonaro ganhou a eleição e vários parlamentares se elegeram às custas do Bolsonaro. Se elegeram porque estavam alinhados com o Bolsonaro e se elegeram e tiveram seus mandatos. Atrás com o Brizola lá em 82, né? Também. E aí você pega esses parlamentares, né? Boa parte conseguiu se profissionalizar e se manter ali no mandato fazendo um bom trabalho, mas teve alguns que não conseguiram, né? E não mostraram nada e 4 anos depois... O povo castiga. Perdeu a eleição pela falta de... talvez de profissionalismo, né? Assim, no sentido de você tocar um trabalho mais profissional. Então, isso acontece, né? Se você entra com uma expectativa, você não cumpre a expectativa, na próxima, provavelmente você não vai ficar. Eu acho também, Rafael, que o que acontece também é o seguinte, a população também ela não tem o conhecimento do que é a função de um legislador, tanto vereador quanto deputado estadual federal. Então ele quer que o cara resolva o problema do bueiro da rua dele que está com problema. Isso é uma coisa do executivo. Então, infelizmente, o vereador é eleito, não sabe para que ele foi eleito. E o cara que votou nele não sabe qual é a verdadeira, a função desse legislador. Entendeu? Essa é a confusão. Ele troca o voto por um... favor pessoal. Como se fosse um representante da fiscalização do poder público, né? Eu voto nesse cara aqui, porque esse cara aqui trocou as lâmpadas aqui, fez o campinho. Pô, é um voto errado, né? O vereador ele tá ali para isso também, no sentido de que é o seguinte... Mas não só isso. Isso não pode ser depois que eu falei o motivo do voto, por isso que eu falei também. A gente tem 3 funções básicas. É fazer lei, é fiscalizar o orçamento do executivo e é representar segmentos da sociedade, sejam bairros, regiões, atividades econômicas, instituições. Exemplo, a gente já teve vereador representando a Guarda Municipal, a gente tem um vereador representando a causa dos autistas, a gente tem vereador representando a causa dos animais, né? Tem vereador que representa o empreendedorismo, né? Me enquadra alguém que ajuda nesse sentido. E você tem os representantes locais, né? Os vereadores que é do Grande Meia, da Zona Oeste, de tudo quanto é lugar. E na hora que a população precisa de algo, vai ter como referência, dentre todas as esferas políticas, quem é o mais fácil de você chegar? É o vereador. Então ela olha aquele vereador como alguém que, mesmo que não seja ele diretamente para resolver, ele vai dar um jeito de dar o caminho para saber até onde a gente vai chegar. Então, é a nossa função também conseguir mostrar à população, vem cá, isso aqui não é da minha alçada, mas eu tenho um caminho para poder levar alguém que vá ajudar nessa orientação aqui. Então, às vezes, não que a gente vai resolver um problema diretamente para a pessoa, mas eu dei a orientação que ela precisa, então já sei o que é. Então, a gente se prepara para isso também, para poder
Às vezes não é uma coisa que vou resolver diretamente com algum órgão municipal, mas, ó, isso aqui você precisa fazer isso, segue esse caminho aqui. Por falta de... Né, a pessoa às vezes não sabe, né? Então... Principalmente papo técnico, como você tá falando aí. A gente prepara a nossa equipe para dar as orientações necessárias para as pessoas, né? E é isso, não tem... É mais fácil você falar com quem? Com o governador, com o prefeito, com o deputado federal, com o deputado estadual, com o vereador? É o vereador. É o que está na linha de frente, a infantaria. Né? É o primeiro que chega ali. Tinha né, o próprio Zicão já falou, e outros políticos já falaram assim: não, o vereador é aquele que vê a dor. É ver a dor, né? Então, acho que o Crivella falava isso também: o vereador, ele vê a dor, né? Então, ele é o primeiro a chegar. Então a gente tá ali para cumprir um pouco dessa missão de conseguir explicar. Agora, a gente tem que ser sincero, transparente, honesto com as pessoas, né? O que acontece é que às vezes um ou outro dá uma enrolada ali. Na capital acontece, mas na Baixada, pô, a população pede pro cara pagar o enterro do ente familiar. Quer dizer, tem sempre. Aí o vereador, pô. Tem de tudo, gente. Já. As coisas eu acho. Mas isso aí é papo. Cara, isso aí eu não sou contra isso, não. Eu acho que se o cara puder pagar o enterro, vai lá, paga de boa, sem problema nenhum. Fica chateado. Agora, do outro lado, eu acho que o cara tem que. Se ele vai ocupar uma cadeira daquelas, que seja na Baixada, ele vai ocupar uma cadeira daquela, eu acho que a principal função dele é pensar a cidade, cara. É pensar... É isso que eu falo. Esse papo que a gente está levando aqui de mudança de plano diretor, de consolidação de lei da atividade econômica, isso é tudo tá num nível de cidade. Vamos dizer assim, numa camada mais importante da nossa representatividade do voto. O que eu quis dizer, Aliás, Rafa fez 41 mil votos, né, Rafa? Quase isso. 40.892 votos. Todo mundo que se candidata tem voto, sabe exatamente o voto do Rafa, né? 40.892 votos. Mas na eleição passada você teve quantos votos? Eu tive 18.800 e pouco. Então, mais do que dobrei a votação. Foi a eleição da pandemia, né? Todo mundo teve uma votação mais baixa do que o normal. Que a minha média sempre foi fazer 20 e pouquinho, 22, por aí. E aí a gente pulou para 41 quase, então realmente foi um... E aí eu digo dessa coisa da experiência e do profissionalismo no trabalho. O meu terceiro mandato foi melhor do que o meu segundo, que foi melhor que o meu primeiro. E esse quarto eu espero que seja melhor que o terceiro. Né? Espero que a gente esteja cada vez mais... Você tá no quarto mandato? No quarto mandato. Então é uma história sendo construída ali, né? Tô virando tio lá dentro, né? Eu falo já senhor, né? Quando começa no sinal, tu para, o cara vem tio, pronto, já sabe que já tá ficando velho. Já tá prateado no cabelo, né, cara? Já tá ficando nessa. Ô, Leonardo, na hora de vocês estiverem no tempo aí, você dá um planta a bananeira aí que eu vou ver, tá? Acho que já tá no meio de... 5 minutinhos dá pra gente... Não, então vamos agilizar. O que você vê do futuro? Assim, eu acho que os astros estão se encaminhando para ficar num alinhamento favorável para a cidade. Faz uma reflexão sobre isso. Bom, a gente tem hoje o plano diretor aprovado, ele é uma lei que busca garantir mais segurança jurídica para quem quer empreender aqui. Juntando a isso, a gente conseguir aparar as arestas de todas as legislações em termos de setor produtivo. Então, eu dei o exemplo daquela coisa do selo de equivalência para produtos de origem vegetal e animal, a própria lei da publicidade, que a gente está trabalhando num projeto para aperfeiçoá-la, né, ainda dentro do que já tem de regra. A própria minha lei de mesas e cadeiras, a gente apresentou também algumas pequenas mudanças ali para poder ajustar. Então, é a realidade. Então, eu vou continuar trabalhando nessa linha de buscar o que tem que fazer e aperfeiçoar. A gente tem projeto que, por exemplo, aí vai muito também da escuta. A gente identificou que alguns comerciantes estão sendo protestados sem nem serem avisados por causa de débito com a prefeitura. Então o cara esqueceu de pagar uma multa ou esqueceu de pagar a taxa de licença sanitária por esquecimento. Ao invés de ser notificado que ele tem para pagar, o prazo para pagar, ele tá sendo direto, a prefeitura está mandando direto para o Serasa.
E aí depois o cara se enrola na hora de fazer o seu... Mas isso é proposital ou é automatização? Não, é o sistema da prefeitura tá assim. Então, aí eu criei um projeto para tornar a lei o que? Não, agora a partir do momento em que o cara não paga, a prefeitura vai ter obrigação de colocar, de notificá-lo de que ele tem aquele débito. E só vai poder protestar depois de 60 dias, se não me engano. E aí o cara vai escolher, agora eu sei que eu tenho, eu vou pagar. Né? Senão ele se enrola com o fornecedor, não consegue mais pagar a prazo, vai ter que pagar à vista, tem toda uma situação. Então, em prol do comércio, a gente fez esse projeto que eu quero aprovar, ver se consigo aprovar esse ano ainda. Então, a gente está tentando fazer isso, pegar o que tem ainda de dificuldades, obstáculos, né? Arestas para que sejam aparadas, transformando essas ações e projetos em leis que sejam aprovadas. Porque um dia eu não vou ser mais vereador, eu quero deixar as coisas mais ou menos prontas para que quem vier depois, quem suceder, né, vai poder fazer os ajustes, para não precisar fazer do zero. Né? Eu só conto aquela história do, não, vamos dar um jeitinho aqui para resolver. Não quero jeitinho, eu quero fazer a lei estabelecida. A lei estabelecida, você tem a regra estabelecida e pronto. Opa, super bom. De futuro, de longo prazo. E aí, pronto, o dia que eu for embora, a lei tá feita, né? O que eu quero deixar de legado é isso. São as leis minhas que vão ser colocadas e implementadas, que vão servir realmente para que, na prática, a cidade ela tenha mais atratividade para os investidores, que as pessoas tenham mais clareza das regras que sejam cumpridas, gera emprego, né? Para que tenha mais oportunidades de emprego, que a cidade seja atrativa e por aí vai. Então, a cidade está bem em questão de emprego? Sim, tá num momento bom. O que a gente precisa resolver, o principal problema hoje, volto a afirmar aqui, é a segurança pública. Tanto é que a prefeitura agora vai participar de forma mais ativa nesse processo, em virtude de uma decisão do STF, nesse sentido, que diz que as prefeituras podem sim participar do patrulhamento ostensivo. Sim. Então a gente fez uma mudança na lei para permitir que a Guarda Municipal tenha um grupo de elite armado. Vai dar uma melhorada boa. E a ideia é que esse grupo de elite ele faça um trabalho parecido com o do Segurança Presente no Estado. Né? Ele vai atuar regionalmente tem ali. presença, né, cara? Principalmente nas áreas mais turísticas, mais visitadas, né? Copacabana, Cristo. Precisa ter. Precisa ter. A Barra da Tijuca, mas é atração turística, né? O cara vem aqui, quer ir na Barra, quer ir na prainha, quer ir no... Pessoas de Copacabana falaram para mim que Copacabana melhorou muito recentemente. Sim. Por causa da presença. Tempo, eu acho que a Barra piorou. Não só Copacabana, mas aquele trecho ali de Laranjeira, Corme Velho, Glória, Catete ali, o pessoal eu tenho meu cunhado mora lá, minha irmã mora lá. E ela fala, cara, isso aqui deu uma melhorada. Então Eu passei na Praça Paris domingo, cara. Na Feira da Glória, tudo. Porra, sensacional, cara. É padrão internacional. Então, ações do poder público, juntando com segurança, juntando com as leis claras, dando os incentivos certos para os locais certos, é o que a gente busca fazer para que a cidade avance, né? Tem perspectiva? Tem. Se não acreditasse, não estaria fazendo o que eu faço. Então, acredito, imagino que a gente consiga depois unir as esferas de Estado e Prefeitura de uma forma que as coisas tenham uma fluidez mais fácil, melhor e mais organizada, especialmente no contexto do Estado hoje, né, que a gente precisa mexer, e que a cidade consiga ser uma cidade que nossos filhos e netos eles consigam ter vontade de estar aqui. Ter vontade de ir embora. Rafa, eu tenho o maior orgulho de ser do Rio, eu tenho o maior orgulho de falar, assim, eu quero o Rio de Janeiro, eu trabalho aqui, eu me formei aqui, meus filhos são aqui, meus netos, eu tenho o maior orgulho disso, de falar disso. Pô, cara, seria... tesão danado é o quê? É você ter não só o Rio, né, mas um país bacana, uma cidade bacana, que você vive, curte, empreende, tem resultado positivo, as pessoas... O Rio já tem essa característica de ser, a população carioca, de ser uma população mais descontraída, mais alegre, mais bacana. Então, pô, o Rio tem tudo. E agora... que eu falei dos alinhamentos dos astros, é isso, né? Você tem um contexto de Estado que você consiga trazer melhorias nas coisas mais importantes, que dependem de outros fatores, né? Saneamento, educação, saúde e o principal, segurança, né? Perfeito. É isso, Antônio. Eu estou aqui à disposição para a gente continuar trabalhando forte.
para que o Rio consiga ser uma cidade de referência ao empreendedorismo, gere oportunidade, gere emprego, que melhore a segurança, que as pessoas se sintam mais acolhidas, né? Que o poder público seja sempre presente e atuante. Então essa é a minha função, para isso que eu estou ali. Alguma pergunta adicional, Lázaro? Não? Leonardo, alguma pergunta adicional, Matheus? Vou fazer essa última pergunta pro Lazzaroni. Vai. Se a semifinal da Copa do Brasil for Botafogo e Fluminense, você vai ficar com muito medo? Vai tremer. Cara, atualmente está complicado, mas eu acho que o time está se reforçando. Hein? Botafogo se acostumou a ganhar do Fluminense. Virou um saco de pancada. Tiquinho, alguma pergunta adicional pro vereador? Pode haver surpresa. Ó, o Tiquinho é um jovem, tá aqui com a gente, estudando publicidade, tá no segundo período lá na faixa. Ah, é? Bom. Esse é o retrato do povo que a gente quer valorizar nessa cidade. É o cara que realmente acorda, vai trabalhar, com o olho brilhando, com vontade de aprender. Esse é o cara que... Salva de palma pro Tiquinho. Antônio, só queria agradecer aqui ao nosso vereador, né, em nome do CEPEX Rio de Janeiro, que é o sindicato que engloba as empresas de mídia OH no estado. Agradecer, cara, a forma que ele sempre nos recebe, né? Que ele sempre nos ouve, entendeu? Te agradecer muito, Rafael. E a gente cada vez mais está precisando do seu apoio, entendeu? Porque a gente quer gerar emprego, sabe? A gente quer trabalhar. E você nunca se nega a nos ouvir, sabe? Isso a gente tem que ser muito grato, né, Antônio? Isso aí. Sempre à disposição e contem comigo. Pô, obrigado. Rafael, obrigado por ter vindo aí, dispor teu tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Se quiser falar alguma coisa, dar um salve aqui para a população do Rio de Janeiro, pode usar aquela câmera ali. Pessoal, acompanha o nosso trabalho. O meu Instagram é Rafael Aloísio Freitas, né? Um pouquinho da rotina que a gente tem de trabalho que a gente coloca lá. E estou aqui à disposição para a gente continuar fazendo a cidade avançar, crescer e trabalhar muito para que o Rio seja a cidade maravilhosa que a gente tanto quer. E que você gostou desse episódio, você já sabe o que tem que fazer. Sentar o dedo no like. Leonardo, o que o público tem que fazer? Like, comentário, compartilha e seja amigo nosso, né? Senhoras e senhores, Rafael Freitas. Obrigado. Adorei, meu amigo. Isso é bom pra caramba. Também. O que eu ia fazer, tu falou do Fluminense, eu ia